Agora a gente vai falar sobre nefrolitise. É um tema que eu gosto muito, bastante, principalmente ali na emergência, saber conduzir pacientes. A gente vai fazer intervenção intervencionalista ou cirúrgica, ou cateter duplo J. Hoje a gente vai fazer uma conduta expectante. Tem que saber o tamanho dos cálculos para poder saber. Poxa, eu faço uma conduta expectante com tanzolosina, 0,4 miligrama dia, ou eu faço uma conduta mais intervencionista, tá bom? Ou faça como é que é a conduta e o manejo inicial frente ao alto quadro álgico do paciente da dor nefrética. Então, isso tudo é importante a gente saber, tá bom? Vamos lá. Saber importante também qual é o tipo de pedra ou de cálculo mais prevalente, saber o que que é pedras ou cálculos coraliformes de Struvita, saber o que que é cálculos de miscelânea, como 1 a 2% dos pacientes que fazem uso de terapêutica farmacológica para HIV AIDS podem fazer esse tipo de cálculo, então é importante saber essas coisas, tá bom? Saber, dependendo da altura do cálculo, nefrolitise, é, a gente usa um termo que parece remeter só a pedra dentro do rim, mas não necessariamente. A pedra ela pode estar no interior ali, do terço proximal, medial ou distal do ureter, ou pode até entrar no interior da bexiga, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Nefrolitíase é nosso tema, sobre cálculos na via renal. Pode ser no interior do rim ou não, ou nas suas vias acessórias, né? Não somente no interior renal. Conceito, fazendo parte aqui do nosso algoritmo, tá bom? Litíase renal se configura em uma condição em que o trato urinário superior rim ou as porções inferiores, como o ureter, encontram-se injuriados pela presença de entidades sólidas, chamadas cálculos. Néfron, rim. Litos, pedra. Pedra no rim. Bem direto a etimologia. Tal condição se torna um dos principais acometimentos mais comuns do aparelho urinário, acometendo cerca de 5 a 15% da população ao redor do mundo. A excreta salina, como sais de cálcio, oxalato, ácido úrico, são normalmente excretadas de forma fisiológica. Logo, se ocorrer a precipitação de cálcio, de oxalato de cálcio ou de ácido úrico, se eles precipitarem e não serem excretados de forma fisiológica, eles vão sendo hiperdepositados e vão tendo a formação calculosa. Então, os mesmos iniciam um processo de cristalização com posterior aumento do volume e a solidificação e formação da litos, da pedra. Tá? De 5 a 15% da população é portadora de nefrolitise, sintomático ou não, pelo menos episódio sintomático até os 70 anos. É, a tendência mundial é ter pelo menos um episódio sintomático de nefrolitise até os 70 anos. 2 vezes mais frequente em homens de 40 a 50, de 60 anos, um termos de análise aí de gênero entre homem e mulher, e cristal é diferente de cálculo. Os cristais ou microcristais são as entidades iniciais formadoras dos cálculos. Então, a presença de cristal na urina, meu Deus, eu estou com pedras. Não necessariamente. Esses cristais podem ser indicativos de pedras já formadas e formação de novas, ou esses cristais podem ser indicativos de quê? De que futuras pedras estão se formando. Tá? Então, cristais na urina não necessariamente vai te dizer e diagnosticar que o paciente tem cálculo renal. Não, não é assim, tá? O cálculo já é, se você tem constatação de cálculo, ou fazendo expelir cálculos pela urina, os micropedacinhos, né, de pedrinhas, aí sim, não tem como, é a constatação e observacional que o paciente tem pedra e tem nefroletismo. Tá? Os fatores precipitantes. Diversos fatores estão relacionados à predisposição a essa condição, tais como idade, gênero, no caso, homens de 40 a 60 anos têm maior prevalência, sedentarismo, porque sedentarismo está relacionado com o quê? Gera um turnover, um metabolismo mais lento. Então, a questão de excreção de sais, de cálcio, de oxalato, de ácido úrico, são mais lentos, facilita a hiperdeposição e a formação de cálculos em pacientes sedentários. Ocupação, pacientes que ficam em zonas de muito calor, uma sudorese profunda com pouca reposição hídrica, óbvio que se você não tem hidratação adequada, a solubilização dos cristais vão estar o quê? Alterados. Então, se você tem pouca água e os cristais estão ali, você não vai dissolver de forma físico-química adequada, precipitando a formação desses cálculos. Aspectos geográficos também, pacientes que a gente que mora abaixo ali dos trópicos, aí tem uma tendência de ser mais calor, né? Então, zonas que tem mais calor, zonas tropicais, tendência o paciente tem mais desidratação, o próprio hábito cultural de beber pouca água também são fatores associados. Hereditariedade,
Existem famílias que têm formadores de cálculo, pai, mãe, filho, todo mundo ali são formadores de cálculos. Coisa, etimologias metabólicas, o paciente não tem a capacidade de fazer a excreção completa de cálcio por processos de quê? De danos nos portões de entradas dos néfrons, tá? Ou no ducto coletor, tem algum problema metabólico associado a isso. Alterações anatômicas, se esse paciente nascer com uma estenose de Jupe, que é a junção ureteropiélica, o Jupe lá em cima, é onde a pelve renal se implanta no interior do rim. Se uma estenose, uma obstrução daquilo ali, o xixi não vai sair do rim, vai ficar impactado. Se você tem uma urina impactada, aqueles microcristais vão se cristalizando e formando pedrinhas no interior do rim. São alterações anatômicas. Mas também tem a juve lá embaixo, tá bom? Que é a junção ureterovesical. Se você tem uma Aí, estenose lá embaixo, você vai cadê as precipitar o que é a fotos aqui formação de das cálculo no interior do prescrições que eu ia ureter. evoluir os pacientes? Deixa eu só fechar esse áudio aqui rapidinho. Pronto, fechei. Certo? Então, olha só, fatores anatômicos contribuem sim para a formação de cálculos, como no caso, obstrução da junção ureteropiélica, que é a nossa JUP. Então, a JUP que eu estava falando aqui para vocês é isso aqui, ó, obstrução da junção ureteropiélica, JUP. É a implantação do ureter na pelve renal. Então, você vai fazer o quê? Uma pelve renal dilatada por conta de quê? Impactação dessa urina. Isso aqui vai formar microcálculos aqui no seu interior. Então, alterações anatômicas formam, cálculos formam, beleza? Só para deixar bem claro. Isso aqui. Sobre os tipos de cálculo, essa tabelinha aqui, galera, ela é muito importante. Trouxe aqui para vocês com muito carinho, caracterizando os cálculos, a frequência de formação delas, tanto oxalato de cálcio em todos 70 a 80% dos casos, né? Pegando aí a frequência, então, qual é o tipo de cálculo mais comum? Oxalato de cálcio. Qual é o conteúdo-chave? Não tem informação-chave, ela não guarda relação com pH. Não é uma pedra que é formada em ambiente alcalino, não é uma pedra que é formada em ambiente ácido, ou não. Pode ser formada em ambiente alcalino ou ácido, não tem predileção por um fator de pH local. Não, pode ser formada em ambiente ácido ou alcalino. Qual é a forma? Pode ser monohidratado em forma de haltere de academia, que é você pega no haltere e tem as duas bolinhas aqui em forma de haltere, ou de hidratado em forma de envelope. É a forma, a morfologia que você vê a microscopia na urinálise, na análise da urina. Extruvita, importante demais. 10 a 25% dos casos, beleza, tem uma prevalência interessante. Conteúdo-chave, bactérias produtoras de urease, como principalmente o Proteus mirabilis, que gosta de fazer esses cálculos em ambientes mais alcalinos, com pH acima de 6. E os cálculos são chamados coraliformes. Por que coraliformes? Ficam em forma de corais. Por quê? No interior do rim, a gente tem um rinzinho aqui bonitinho, né? Bonitinho. Aí aqui tem a pelve renal no seu interior. O cálculo ele vai se modelando de acordo com, cadê outra cor? O cálculo ele vai se modelando de acordo com o quê? A anatomia da pelve renal. Aí vai se coralizando aqui no interior, vai tendo uma morfologia parecida com a morfologia da própria pelve. Ela vai se modelando aos cálices maiores e menores, vai criando uma forma coraliforme, em forma de coral, tá bom? Então não se esqueça, estruvita, cálculos coraliformes, Proteus mirabilis que gosta de ambiente alcalino, beleza? Ácido úrico, um pH é ácido úrico, ácido. Gosta de um pH mais ácido, menor do que 5. E são radiotransparentes. Quando você fizer algum exame de imagem, vai ter uma radiotransparência naquela localidade, tá bom? Radiopaco é mais branco, radiotransparente é mais pretinho, tá bom? E tem uma forma amorfa, não tem forma definida. Os cristais de cistina gostam de pH mais ácidos, tem uma forma hexagonal, de 6 pontas. Hidroxiapatita de fosfato de cálcio, gosta de ambiente alcalino. Fosfato de cálcio, me remonta a hidróxido de cálcio, que me remonta a coisa alcalina. Gosta de ambiente alcalino. E outra coisa que não é comum tu ver em prova, é raríssimo. Mas se cair, vocês estão na frente dos demais, que são os conteúdos calculosos em forma de miscelânea, em menos de 1% dos casos. São induzidos por pacientes que fazem uso de antirretrovirais, como Indinavir e Atazanavir. São os pacientes que são HIV positivos, né, que já tem a fisiopatologia da AIDS em curso,
e fazem uso de antirretrovirais. Podem fazer cálculos de miscelânea, tá bom? Então é muito importante essa tabelinha, é demais. Dê uma olhadinha nela todos os dias até fazer a prova. Vai ter uma chatice mental de ter visto tanto que vocês vão lembrar. Caramba, caiu aqui na prova Struvita, Michel falou. Olha só aqui, letra C, Proteus mirabilis, a principal bactéria formadora de cálculos coraliformes em ambiente alcalino. Opa, beleza, é isso. Tá bom? Vamos passar aqui. Locais de impactação do cálculo, eu falei para vocês. O locais de impactação do cálculo pode ser no próprio interior do rim, pode ser na porção distal, medial ou proximal do ureter, ou elas podem se encaminhar e entrar até mesmo dentro e fazer impactações direto dentro da, da, da bexiga, tá bom? Então, olha só, até trouxe para vocês em termos de localidade. Galera, por que que isso aqui é importante? Ah, Michel, eu vou levar saber para a prova onde é que vai se localizar e implantar o cálculo. Por que que isso é importante? É importantíssimo, porque dependendo da altura do cálculo, as manifestações clínicas elas são diferentes. Cálculos mais superiores são muito diferentes, muitas diferenças clínicas dos cálculos mais inferiores. Cálculos que são muito aqui embaixo ou até mesmo no interior, causam manifestações clínicas muito semelhantes a uma cistite baixa não complicada. Cálculos mais aqui em cima já geram dores lombares com certa limitação de irradiação. Cálculos aqui já no meio já faz irradiação escrotal aos grandes lábios. Então, o tipo de padrão irradiação dolorosa que o teu paciente vem com suspeita de nefrolitíase vai te cantar a pedra, literalmente, de qual é a altura da localização dessa pedra. Então, olha só. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar, beleza. Olha só. Primeiro, se a pedra foi impactada mais lá em cima, na junção uropiélica, JUP, é o ponto mais comum de obstrução, geralmente é lá em cima. O padrão da dor, clinicamente, que teu paciente vem lombar com irradiação para o flanco. Então, é a dor no lombo que irradia para o flanco, para frente. Beleza. 25% dos casos. Em terço médio, se a impactação for no terço médio, ali no meio do ureter, padrão da dor é uma dor em flancos que irradia para a pelve, já vai lá para baixo, pegando em região inguinal e genital. Então, pedras que são muito lá em cima não gerem radiação dolorosa para os grandes lábios ou para o escroto. Agora, pedras que já são mais mediais já fazem irradiação direta para os grandes lábios e escroto. E irradiação direta, a dor começa já no flanco. Junção urétero-vesical, mais lá para baixo. Padrão de dor, semelhante a uma cistite, como eu falei para vocês, disúria, volaciúria, urgência miccional, pode haver uma dor ígneo-escrotal, genital, com irradiação para testículos e grandes lábios. Pode ter, mas é mais parecido com uma cistite. Tá vendo que como o padrão da dor te canta a pedra literalmente qual é a altura onde ela está impactada? Isso é importante. Porque se vier na historinha clínica, no caso clínico, na prova de vocês, falando que o paciente tem sintomas semelhantes a uma infecção de urina e foi descartada a infecção de urina, vocês vão pensar, vamos marcar a letra D. Provável diagnóstico é o quê? Nefrolitíase com base de impactação baixo, né? Próxima junção, útero vesical ou até mesmo no interior do vesículo, no caso vesical no interior da bexiga, tá? Perguntinha, qual é a complicação mais temida dos cálculos renais impactados no ureter? Se você impactar o ureter, obstruir, o que que vai acontecer, galera? Pielonefrite. Por que que faz pielonefrite? A urina não é um elemento estéril. Então, se você tiver uma pedrinha aqui impactando, o que que vai acontecer? A urina vai ser formada, vai descer, não tem para onde ser escorrida, ela vai só o quê? Avolumando, impactando e vai fazendo o quê? Em processo de retrocesso, fazendo impactação, inchando o ureter, voltando, pode fazer até uma hidronefrose aqui em cima, certo? Bosniak 1, Bosniak 2 são as avaliações da hidronefrose, a ultrassonografia. E por que que gera sepsis, Michel? Porque você vai ter o quê? Uma impactação de urina, e lá dentro tem bactériazinhas, fazendo hiperproliferação bacteriana, fazendo uma pielonefrite. Essa pielonefrite pode ser complicada e fazer uma urosepse, que é uma sepse de foco urológico.
Então, qual é a complicação mais temida de cálculos que impactam o ureter pielonefrite, que pode evoluir com urosepse? Tranquilo? Beleza. Deixa eu apagar aqui. Beleza. Consequência da impactação do cálculo. Uma litíase urinária impactada pode gerar o quê? Eu já dei a resposta. Olha só a hidronefrose. Olha só o tamanho, ó. Desceu a pedrinha, migrou, impactou. O que que vai acontecer agora lá em cima? Olha, o ureter dilatando e lá em cima, ó, a hidronefrose associada. Pode fazer isso. E pode culminar com pielonefrite e urosepse. Manifestações clínicas e diagnóstico diferencial. O sinal de punho percussão de Giordano positivo, lembra? Não é para dar murro de frente, é dar, geralmente com essa face aqui mais medial da mão. Você faz assim, ó, ou faz assim, ó. Faz um amortecimento. Pessoal, não precisa dar murro forte. Paciente que tem uma nefrolitise que pode cursar com uma pielonefrite associada, se tu der uma pancadinha, ele já dá um pulo da cadeira bem alto. Tranquilo? Giordano positivo. Crises dolorosas com durabilidade de 20 a 60 minutos. Náusea, dor, febre se tiver pielonefrite, diaforese, tá? Que é um suor patológico, vômitos, taquicardia associada porque dor gera manifestação simpática e taquicardia, calafrios, disúria associada e hematúria pode aparecer também no teu diagnóstico associado. O paciente tem pedra, tem cálculos impactados. Aqueles cálculos podem gerar lesões na anatomia do ureter, pode gerar microlesões e o quê? Microrragias de sangue. Por isso que você pode ver hematúria num paciente com nefrolitíase. O diagnóstico. A base diagnóstica de nefrolitíase gira em torno de quê? Clínica, laboratório e imagem. O objetivo inicial do diagnóstico da litíase renal deve ser identificar as alterações metabólicas. É o quê? O objetivo inicial. Esse paciente tem alteração metabólica no cálcio, no oxalato, vou até falar uma coisa para vocês que me veio à cabeça. Se cair na prova, quais são os eletrólitos protetores que são antilitiásicos? Ou seja, que combatem a formação de pedras? Magnésio, muita hidratação, glicoproteína, pirosfosfato. Então, pirosfosfato, magnésio, glicoproteínas e também muita hidratação. São os nossos grandes principais agentes antilitiásicos, que evitam a formação de pedras, tá? As glicoproteínas que ficam no interior dos néfrons, que formam até as mesmas proteínas de Tan-Rosfal, que ficam na parte da alça de Henle ascendente que sobe, aquilo ali são antilitiásicos naturais do teu corpo, para evitar a formação de cálculos. Tá? Então, o que eu peço inicialmente para esse paciente? Hemograma, eu peço proteína C reativa para ver se tem processos inflamatórios correndo, função renal, porque se o paciente já tiver com litise impactada, você tem uma nefrolitise, a função renal vai estar comprometida, tá? A capacidade de fazer taxa de filtração glomerular vai diminuindo, você pode fazer uma insuficiência renal aguda pós-renal, pode acontecer isso. Eletrólitos, para saber se tem desbalanço eletrolítico. Esse tipo 1, para ver se tem presença de cristais ou sedimentos. E a urocultura, que é a urocultura, para saber se tem processo de hiperproliferação bacteriana associada com riscos de fazer uma nefrolitíase. Aliás, fazer uma pielonefrite que pode evoluir para uma sepse. Então, o que eu peço? Calciúria, ver o nível de cálcio. Tem hipercalciúria, cálcio não, muito cálcio não é legal. Hiperuricosúria, ácido úrico, para poder fazer pedras de ácido úrico, também não é interessante. Hipocitratura, outro antilitiásico importantíssimo, que eu estou deixando para falar agora, citrato. Então, vamos fechar nossa galerinha antipedra, antilitiásica, citrato, pirofosfato, magnésio, glicoproteínas, água, hidratação. Por isso que eu até coloquei ali o que você vai ver no paciente que tem suspeita de pedra: hipercalciúria, hiperuricosúria, hiperoxalúria, porque tem sais de oxalato de cálcio, hipocitratúria, pouco citrato, pouco protetor. Olha só, prestem atenção nesse nome, hiper e hipo. Infecção urinária, piúria, creatinina, para poder ver, e ureia e creatina para ver função renal, e ácido úrico para ver se esse paciente está produzindo muito ácido úrico, que não é nada interessante.
principalmente para pacientes que apresentam gota, por exemplo. Valores de referência do cálcio urinário, isso aqui é a título de informação, título de informação, título de informação, só o que vem no papelzinho do laboratório. A perguntinha importante para esse slide: quais são as três apresentações clínicas que requerem investigação de litíase renal? Paciente com cólica nefrética, paciente com sintomas relacionados a hidronefrose, fazer uma punhopercussão e hematúria. Se apresentar, o paciente apresentar pelo menos um desses, a gente já pensa, opa, pode ser litíase urinária, e a gente tem que fazer investigações mais elaboradas para poder constatar o diagnóstico, tá bom? Diagnóstico, importantíssimo. Podemos começar com o raio-x? Pode, só que o raio-x tem muitas limitações. Por que o raio-x é legalzinho no começo? Maior acesso, é mais barato. O que acontece? Só que tem menor sensibilidade em relação às demais. Difícil avaliar o tamanho do cálculo e as complicações associadas. Então tem muita limitação o raio-x. Então geralmente não é utilizado de primeira escolha, tá? Pode ser feita a urografia excretora, mas só que está caindo em desuso devido a ser invasivo o paciente em relação ao nível de radioisótopos que é utilizado no exame. Ultrassonografia, USG, já começa a melhorar. Ultrassonografia tem uma eficácia absurdamente alta de pacientes que têm nefrolitíase do meio do ureter para cima. Então, pedras de ureter mais distal, mais para baixo, a ultrassonografia não pega muito bem, porque tem interposição de alças intestinais e outros anexos. Então, a ultrassonografia começa a perder eficácia do meio do ureter para baixo. Mas do meio do ureter para cima ela é muito boa, tá? Então, não tem radiação, é um fator positivo. Detecta resquícios de cálculos não eliminados. Melhor sensibilidade em relação ao raio-x. Exame de escolha para grávidas, porque não tem radiação, informação malformações no processo de desenvolvimento intraembrionário para o bebê. Agora, raio-x tem radiação, pode gerar teratogênesis. Tá? Ótima identificação dos sinais de hidronefrose, porque os Bosniak 1, grau 2, grau 3, é para poder fazer o grau de hidronefrose do paciente. Fácil acesso, exame inicial. E ultrassonografia não visualiza litíase. Aliás, ultrassonografia que não visualiza pedra, não exclui a pedra, tá bom? O paciente está com sintoma, a clínica canta mais alto sempre, tá bom? A clínica é soberana. A OSG não viu nada, mas o paciente está com clínica, uai. Eu vou descartar diagnóstico? Não. Pega uma intervenção de exame de imagem com mais acurácia, uma TC sem contraste, tomografia sem contraste, maior sensibilidade e especificidade. Eu vejo a localização da pedra e o grau de obstrução que essa pedra está fazendo. Padrão ouro, bota na cabeça, nefrolitíase padrão ouro. TC sem contraste, 95% de sensibilidade, 97% de especificidade. Detecta complicações com maior acurácia, sinais de pielonefrite obstrutiva, por exemplo, informações sobre a localização e a presença de outros cálculos. Ressonância magnética, pessoal, é pouco utilizada, tá bom? Não apresenta superioridade em relação a TC e ela é bem mais cara. Exame menos disponível, indicação: em gestante com suspeita de nefrolitíase ou ureterolitíase com ultrassonografia normal. Tá? É bem limitada a utilização de ressonância magnética para a detecção de nefrolitíase. Fluxograma na abordagem de emergência. Isso aqui é importante demais. O paciente chegou com crise sintomática na sala de emergência, na sala vermelha, né? Controle da dor. Posso iniciar o controle da dor com AINES ou opiáceos. Começa com um anti-inflamatório não esteroidal, tá bom? Por quê? O primeiro manejo de um paciente é controle da dor. Porque dor aumenta a ansiedade, taquicardia, facilita a instabilidade hemodinâmica, piora o prognóstico e o teu manejo posterior. Isso não é nada interessante. Melhora a dor do paciente, vai melhorar muito o teu controle póstumo. Então, controle da dor com anti-inflamatório não esteroidal logo de primeira, tá? Depois eu posso utilizar opiáceos. Se o paciente tem sinal de sepse, esse paciente já está vindo com hipotensão, taquicardia, rebaixamento de nível de consciência? Sim, já tem sinais de sepse. O que eu tenho que fazer? Desobstrução de emergência, utilizando o duplo J ou nefrostomia, né? Fazer uma abertura mesmo direta do rim ou do ureterotomia para poder fazer a retirada do cálculo e extração. Mas, óbvio, de primeira eu utilizo logo o duplo J, que é mais rápido, é menos invasivo, tá bom? Tem sinais de sepse? Tem conduta desobstrução de emergência. Aí depois eu vou encaminhar esse paciente para uma avaliação urológica
ou fazer um procedimento intervencionista. Esse paciente vai precisar de uma cirurgia ou não vai precisar? Isso aí vai ser uma avaliação depois. O problema é desemergenciar. Faz um duplo J logo. Se o paciente veio com dor, muita dor nefrética. Tem sinais de sepse? Não tem sinais de sepse. O que é que eu vou avaliar agora? Posso fazer uma ultrassonografia, uma TC, para poder fazer a avaliação dos maiores cálculos. E se esses cálculos são maiores de 10 a 20 milímetros, no caso 1 a 2 centímetros, são grandes. Maior do que 1 centímetro, maior do que 2 centímetros. São grandes. Então, o que que eu vou fazer? Ó, avaliação urológica para procedimento de cirúrgico. Procedimento cirúrgico, a cálculo grande, impactado. Remédio não vai resolver. Melhora no momento a dor, mas vai voltar a doer de novo. Vai fazer hematúria persistente. Aí a intervenção é só cirúrgica. Agora, se as pedrinhas forem menores ali do que 1 centímetro ou 10 milímetros, por favor, veja na prova se está em milímetros ou em centímetros. Porque se falar 1 milímetro, aí vocês, é 1 milímetro, meu Deus, é o ponto de corte. Não, 1 milímetro é muito pequenininho. 1 milímetro é 0,1 centímetro, certo? Então veja se está em milímetro ou em centímetro. E não, nosso ponto de corte, Michel, é 1 centímetro, que equivale a 10 milímetros. É maior do que 1 centímetro ou maior do que 10 milímetros? Intervenção urológica de procedimento intervencionista. Se for menor do que 1 centímetro ou menor do que 10 milímetros, o que vai acontecer? Observação, sintomáticos com anti-inflamatórios e analgesia. Posso utilizar até mesmo um alfa-bloqueador. Eu vou mostrar para vocês qual é. Utilize essas intervenções, observação, sintomático, alfa-bloqueador. Ele expulsou os cálculos de forma voluntária? Não expulsou. Intervenção urológica e procedimento cirúrgico. Mesmo o cálculo pequeno não foi expulso. Tem que entrar com intervenção cirúrgica. Se ele, com observação, sintomático, analgesia e alfa-bloqueador, que eu vou já explicar para vocês qual é a função dela. Tem função voluntária? Sim. Ótimo, beleza. Aí o que que eu vou investigar? Identificar qual foi a causa dessa urolitise para evitar o quê? Novos episódios futuros. Tranquilo? Terapêutica. Interna o paciente, caso não haja melhoras com o tratamento conservador inicial. Se conservador, de forma conservadora, ele não melhorou, interna. Qual a vantagem da internação, Michel? Analgesia contínua, fossa anticubital, acesso calibroso, por via endovenosa, que é mais rápido, a biodisponibilidade tem um efeito maior do medicamento. Vantagem, investigação mais detalhada, porque ele internado eu faço uma ultrassonografia, faço uma urografia excretora, que no caso não está sendo nem então utilizado, faço uma TC de abdômen sem contraste, que é padrão ouro. Extração do cálculo. Se os cálculos forem ali menores do que 5 milímetros, ou seja, 0,5 centímetros. Conduta de boa, pode esperar aí que vai ser expelido. Então, eu posso dar associado para esse paciente o quê? Uma analgesia, se ele tiver dor. Posso dar um anti-inflamatório não esteroidal também, que contribui na analgesia. E hidratação para poder solubilizar melhor essa pedra e facilitar também a sua saída, porque vai passando água pelo ureter e a urina, porque o paciente está bebendo muita água, facilita o escoamento e a saída desses microcálculos. Alfa-bloqueador. Qual é o alfa-bloqueador que vai cair na prova? É a tansulosina, porque ela serve para acelerar o tempo de expulsão. A tansulosina ela é 0,4 milímetros, miligramas, uma vez ao dia por 4 semanas. Qual é a função dela? Ela tem alfa-bloque, função alfa-bloque. Faz um relaxamento da musculatura lisa do ureter. O ureter fica com a musculatura lisa, 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 mais tranquila. A pedrinha vai se deslocando com maior facilidade, porque relaxa o músculo. Quando o músculo está tenso, aquela pedra, quando a pedra entra e dilata o músculo, a musculatura lisa ela responde à dilatação. Então, na hora que a pedra desce no ureter, dilata aquele ureter, o ureter de volta tenta comprimir ela. É uma resposta fisiológica à musculatura lisa. Então, isso dificulta a extração. Então, quando tu dá um relaxamento, a pedrinha vai descer com mais facilidade. Bom, se você tiver um insucesso nessa conduta expectante, tem que ver
Qual o motivo? Tem infecção associada que está piorando essa descida? Esse paciente está com uma dor incorrigível, mesmo com tratamento conservador? Esse paciente tem prejuízo da função renal porque está fazendo uma impactação hidronefrose e está tendo uma diminuição da taxa de filtração, pode fazer até uma ira pós-renal. Esses cálculos, na verdade, têm mais de 20 milímetros, ou seja, mais de 2 centímetros, é gigantesco. Tem que levar esse cara para a mesa de cirurgia. Ou a fazer intervenções de natureza não cirúrgica, não precisa abrir. Eu vou já mostrar para vocês quais são, tá? Então, se esse paciente tiver insucesso nessa conduta expectante, extração por intervenção. Vou mostrar para vocês quais são as intervenções, como litotripsia externa por onda de choque, que é o LEOC, nefrolitrotripsia percutânea, ureterotripsia, cirurgias convencionais. Vou mostrar para vocês. Tratamento conservador, tratamento inicial, hidratação e analgesia, quando esse paciente chega com a dor nefrética. Da analgesia, endovenoso, antiespasmódicos, endovenoso, no caso a tansulosina, que é um relaxador da musculatura lisa, anti-inflamatórios, opioides, eu só faço opiáceos, como tramadol ou morfina, em últimos casos, quando ele é refratário à analgesia e ao AINE, tá? Então, em termos didáticos, divide-se a intervenção da nefrolitise em 3 etapas. Primeira etapa, tratar a dor da cólica renal. Segundo, internação. Terceiro, acompanhamento clínico ou a conduta expectante desse paciente de forma ambulatorial. Tem necessidade de terapia intervencionista ou não? Vamos ver. Se esse paciente tem necessidade de terapia intervencionista, eu tenho que intervir. Quando que esse paciente tem necessidade de fazer terapia terapêutica intervencionista? Quando os cálculos são maiores do que 1 centímetro, 2 centímetros, quando os seus cálculos não, mesmo os pequenos, ainda não são excretados de forma voluntária. É uma dor incorrigível. Esse paciente está crítico, está fazendo nefrolite, está fazendo hidronefrose, está fazendo pielonefrite, está fazendo sepse. Isso é conduta intervencionista. Então, pacientes com cálculo acima de 1 centímetro ou paciente com falha terapêutica conservadora, necessário avaliar para tratamento intervencionista definitivo. Eu posso utilizar litotripsia externa por onda de choque, LEOC, que é um dos mais utilizados. Quando eles são utilizáveis? Método pouco invasivo, é muito bom. Realizado de forma ambulatorial, não precisa levar o paciente ao centro cirúrgico. É eficaz em casos de cálculos até menores do que 2 centímetros. Muito bom para pegar a ureter proximal e distal. Primeira opção em quase todos os cálculos renais e ureterais. Quais são as contraindicações? Existem contraindicações, aliás, principalmente quando o paciente é obeso, tem uma capa gordurosa acima de 10 milímetros ali, acima de 1 centímetro, capas gordurosas maiores, como é uma onda de choque externa, aquela capa de gordura vai fazer uma reverberação e o choque não vai na pedra e não quebra a pedra. Então, pacientes obesos têm uma contraindicação para poder fazer a LECO ou LEOC, tá? Então, utilizado até 1.000 unidades Hounsfield, que é uma das unidades de percussão para poder de intensificação ali do choque, até 10 centímetros de distância pele cálculo, como eu falei para vocês. Então, se esse paciente tiver uma capa de gordura muito espessa, a LEOC não vai funcionar muito bem. Outra terapêutica intervencionista, ureterolitotripsia endoscópica, onde você faz a utilização de um endoscópiozinho e você usa um basquete para parar as pedras, vai fazendo uns jatozinhos e ele vai quebrando aquela pedra em microcálculos. Os microcálculos eles vão descer pela urina ou vão ser coletados em grande maioria por uma parece uma cestinha de basquete. Eu já vou mostrar um gifzinho para vocês. É um método um pouco mais invasivo, porque é endoscópico, necessita de internação e anestesia. Indicações: alto grau de obstrução com dano sistêmico, por exemplo, sepse, dor refratária ao tratamento, falha da LECO ou LEOC. Se falhou a LEOC, eu já vou para o retrolitotripsia endoscópica. Ali, rua não. Cálculos stent trace, aí são cálculos. Não se preocupe, são tipos de cálculos que tem uma certa complexidade, mas se preocupe não vai cair isso na prova de vocês, não. Ou fale do tratamento clínico, certo? Outro tipo de intervenção, ureterotripsia laparoscópica, principalmente cálculos maiores do que 2 centímetros. Aí você vai ter que fazer uma ureterotomia mais ureterorrafia. Você vai ter que abrir o ureter, tirar as pedrinhas e você vai rafiar o ureter. O problema é que rafiar o ureter
pode gerar complicações e estenose. É por isso que essa terceira aqui não é tão muito utilizada. Usa-se principalmente, leva para a prova essas duas primeiras, LEOC e a ureterolitotripsia endoscópica, tá bom? Olha só como é uma das intervenções utilizando um teroscópio, posso pegar uma redinha e posso até puxar ele de dentro do ureter, tá bom? Com cautela, para você não fazer dano anatômico no ureter. Também tem a litotripsia externa por onda de. Ah, não, aqui repetiu aquela lá, pleco. Tem essa ureteroscopia flexível, tem a nefrolitotripsia percutânea. Aqui eu botei as indicações, mas eu creio que não vai cair em prova. Vai cair em prova mesmo de vocês, essas duas. Leva para a prova essas duas primeiras aqui, tá? Não precisa dar muito atenção para essas outras, porque é muita coisa para decorar. Aí aqui, pessoal, a ureterolitotripsia endoscópica que eu falei para vocês, olha só, vai gerando uma alto fluxo de jato de água, vai você vai lapidando essa pedra, vai quebrando ela em micropedaços. Lá na frente tem um basquete, porque se você ficar jogando pedra, a pedra pode subir lá para o rim. Aí não, você tem um protetor, a pedra está aqui, você passa um protetor aqui por cima, aí vai jogando, ela vai quebrando, as pedrinhas bate no protetor e desce. A tendência é só para as pedrinhas se desfazerem e descer. Essa é a ureterolitotripsia endoscópica. Catéter duplo J como auxiliador fundamental. Garante o escoamento da urina, porque o cateter duplo J ele tem um lumenzinho, ele é oco por dentro, então passa urina por dentro dele. Então, meu Deus, eu vou botar um cateter e vai obstruir ainda mais. Não. Ele tem um coralzinho lá em cima para poder implantar no interior da pelve renal e tem um coralzinho lá embaixo para poder ficar implantado no interior vesical, no interior da bexiga, para ele não escapar, não ficar sair da sua localidade. Então ele é oco por dentro para poder passar e permitir a passagem e garantir a passagem de escoamento dessa urina, tá? Qual o sentido de utilização do cateter duplo J? Esse cara aqui estava obstruído. Se eu coloquei um cateter duplo J, aí a pedra tá aqui, ó. O cateter duplo J passou entre as pedras. Aí a urina vai entrar agora por dentro do cateter, ó. Vai passar por dentro do cateter e vai escoar essa urina, reduzindo a hidronefrose do paciente, reduzindo os riscos de fazer pielonefrite, melhorando a condição álgica do paciente, previne infecções pós-obstruções, ou seja, prevenindo o processo de pielonefrite. Deixa eu apagar aqui. O que é mais que a gente pode falar sobre o cateter duplo J? Facilita a rafia e de melhor rendimento. O que é rafia? Costura. Então, se você fez uma abertura no ureter, abriu o ureter, tirou as pedras lá de dentro, por exemplo, com um tipo de intervenção da ureterotomia, né? O que vai acontecer? Se tiver um cateter duplo J lá por dentro, vai fazer um guia para tu poder fazer a rafia com melhor intensidade e evitar riscos de estenose. Por quê? Se você fizer uma rafia diretamente no ureter sem o duplo J lá dentro, você pode fazer um ponto na parede posterior do ureter e prender e garrotear o ureter, fazendo uma estenose ureteral. Isso não é interessante, porque tu tirou as pedras, mas fez estenose. Ele vai ficar obstruído, vai continuar sendo suscetível a fazer novas pedras, fazer hidronefrose, fazer pielonefrite, fazer sepse, tá bom? Então, o cateter duplo J ele facilita o processo de rafia. E, óbvio, ele não é 100% perfeito. Ele não é isento de complicações ou queixas. Pode haver complicações? Podem. E caso haver essas complicações, ele deve ser retirado imediatamente. Tá? Outras cirurgias, pessoais, convencionais, como a nefrolitotomia, você faz uma abertura direto do rim para poder fazer a retirada ali das pedras no seu interior. Uma pielolitotomia, uma abertura ali da parte mais proximal do ureter, que está entrando na pelve renal para tirar as pedrinhas lá dentro. Ureterolitotomia com abertura ali do ureter para poder tirar, você faz esse tipo de corte ali. Pode fazer uma cistolitotomia para retirada de pedras no interior do quê? Vesical, no interior da bexiga. Tranquilo? Beleza?